mais quero te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto nessa tarde. Deus abençoe todos aqueles que já estão conectados, aqueles que vão assistir depois também. Deus abençoe muito. Amém? Vamos já curtindo e compartilhando esse vídeo com mais alguém, chamando mais alguém para participar conosco. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde de uma forma extraordinária. Eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar esse culto lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos, Salmo de número 135. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Caso você não tenha, vamos fazer a leitura aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 135, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aleluia. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor, exaltamos o teu nome e agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar junto com o teu povo, ministrando a tua palavra, cantando os teus louvores. Pai, que em nome de Jesus, essa tarde seja algo especial para falar aos nossos corações. Pai, nós oramos entregando, ó Deus, esses momentos nas tuas mãos, te agradecendo por cada um que já está conectado e por aqueles que vão assistir depois também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a louvar ao Senhor agora. Que você possa bem dizer ao Senhor em todo tempo, que no seu coração haja esse desejo de estar louvando e glorificando ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Sempre bendirei quem me amou primeiro, Salvador, meu Redentor, minha adoração é para ti. Sempre bendirei quem me amou primeiro, Salvador, meu Redentor, minha adoração é para ti. Sempre a ti, amor da minha vida, que expresso em forma de canção. Sempre bendirei quem me amou primeiro,
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa adoração, Senhor, é para ti. Irmãos, eu não falei no início, mas nós vamos fazer a nossa ceia hoje. Então, se você tem a sua ceia preparada aí, vamos fazer a ceia. Caso você não tenha preparado ainda, prepare, porque nós vamos ceiar hoje, ok? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento, antes então da gente fazer a ceia, eu quero fazer um agradecimento os irmãos que têm apoiado o trabalho, os irmãos que têm assistido aos cultos. Também dizer, para quem não sabe ainda, que nós estamos lá no canal Ministério Quero TV com uma transmissão ao vivo de mensagens. Se você ainda não assistiu, assista. Tem mensagens tremendas. Se você já assistiu, eu creio que continue assistindo, porque tem muitas mensagens. Eu não creio que você tenha assistido todas as mensagens já que estão ali. Então, assista, coloque para assistir, porque eu creio que Deus vai abençoar a sua vida muito, ok? E por aqui, pelo canal Pastor Nilson Teixeira, Deus tem abençoado, o canal está crescendo também, novas pessoas estão chegando, e Deus abençoe. Amém? Que nós possamos alcançar mais e mais pessoas pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, porque nós vamos ter a ceia do Senhor. Ok? Antes da palavra, nós vamos ceiar junto. E você aí na sua casa, você pode fazer a sua ceia também. Se você já tem o seu pão, você pode pegar o seu pão. Se você já tem o seu suco de uva aí, pegue também o seu suco de uva. Nós vamos orar consagrando esses elementos da ceia. Amém? Vamos orar consagrando os elementos da ceia para que você tome junto nessa hora. Deus que está aqui é o Deus que está aí, é o mesmo Deus que nós vamos consagrar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos nesse momento pelos elementos da ceia do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Pai, é pelo sacrifício de Jesus que nós chegamos à tua presença. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, consagra esse pão, esse cálice, para que os teus filhos e filhas que irão comer e beber dele sejam abençoados, meu Pai. Oh, Deus querido, que tenhamos comunhão contigo, Pai, que cresçamos nessa comunhão para a glória do teu nome. Abençoa, meu Pai, cada um, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nessa hora e que nós façamos isso, ó Deus, com o nosso coração agradecido. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado em favor de muitos. Comei deles todos. E assim você pode comer, em nome de Jesus. Por semelhante modo também, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos vós em memória de mim. Quando nós tomamos esse cálice, nós estamos anunciando a volta do Senhor, né? Até que ele venha, nós estamos lembrando o Senhor até que ele venha. Então faça isso agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de estar participando da ceia e abençoando, ó Deus, cada irmão e irmã. Essa é a última ceia desse ano, meu Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado graça todo esse ano de 2025. Muito obrigado, Pai, porque os irmãos estão conosco, porque nós somos a tua igreja. Não importa, Pai, se estamos longe, distantes, somos a tua igreja, Pai. Somos o corpo de Cristo. Pai, estamos participando com alegria porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, meu Pai. Continua abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Você está preparado? Glória a Deus. Então vamos ler o texto.
tema da mensagem hoje é o que Jesus fez para tirar os nossos pecados. Glória a Deus. Porque quando João Batista está com seus discípulos e vê Jesus passando, ele diz ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há uma diferença muito grande nessa declaração. Por quê? Porque Jesus não simplesmente cobre pecados. Jesus tira o pecado. Aleluia. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o sacrifício, como nós vamos ver hoje, o sacrifício do Antigo Testamento, ele cobria pecado. Certo? O sacrifício que era realizado de animais era para uma cobertura dos pecados. Mas hoje Jesus não simplesmente cobre os nossos pecados, ele tira os nossos pecados. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Então nós vamos começar lendo aqui em Êxodo 32, 30, que diz assim. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Propiciação por vossos pecados. Irmãos, o que isso quer dizer? Eu quero primeiro falar a você sobre o significado da palavra propiciação. Na Bíblia, propiciação se refere ao ato de aplacar a ira de Deus. Deus, por causa do pecado do homem, está irado, né? Ou estava irado com o pecado do homem. Ou Deus é irado com o pecado do homem, contra o pecado. Então, quando a propiciação, a satisfação da justiça de Deus, porque pela justiça de Deus, pela lei de Deus, o pecado, quem pecou tem que morrer. Então, a propiciação é a satisfação dessa justiça de Deus por meio de um sacrifício, para se tornar possível que a reconciliação da humanidade com Deus. Então, esse é o significado da palavra propiciação. Propiciação vem do latim chamado, da palavra latina que é propitiatione, que significa acordo, reconciliação, ou tornar favorável. Então, quando a gente fala de propiciação, tem pelo menos 3 pontos aí que a gente tem que destacar. Primeiro, é a satisfação da justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo, a sua natureza não contempla pecado, não se coaduna com o pecado, então exige punição do pecado. E por isso nós precisamos da propiciação, de um acordo, de algo que venha trazer reconciliação. A outra, a propiciação também, ela traz a remoção da culpa e ira. Porque todos pecaram, nós fazemos pecadores, nós somos pecadores por causa de Adão, todos se tornaram pecadores. Então, a remoção da culpa e da ira. E, por último, a reconciliação, como eu já disse. Então, a propiciação significa isso. No Antigo Testamento, a gente tem o conceito da propiciação, como no texto que a gente viu aqui, Moisés falando, olha, vocês pecaram, cometeram um grande pecado contra o Senhor. Então agora eu vou subir e vou fazer a propiciação pelo pecado de vocês. Ou seja, eu vou fazer um acordo, vou fazer um tratado com Deus, vou fazer de uma forma que satisfaça a justiça de Deus e que aplaque a ira de Deus, certo? Então, como é que era isso? Era através do sacrifício. Eu não sei se você já ouviu falar numa expressão que é Yom Kippur. Yom Kippur é um dia da expiação. É o que os judeus fazem. Então, nesse dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, aspergia o sangue sobre o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, né? Sobre o propiciatório, e ele ali fazia a expiação, porque ali era a propiciação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Então esse ritual simbolizava o quê? Representava Deus, né, cobrindo temporariamente, importante isso, os pecados do povo. Então esse ritual do sumo sacerdote, ele funcionava temporariamente.
mas ele também era a sombra do que Deus iria fazer através de Jesus, que não cobriria temporariamente, mas seria o sacrifício perfeito. Então, no Novo Testamento. Mas antes de ir para o Novo Testamento, deixa eu mostrar um outro texto aqui. Ainda, de Levíticos, olha só. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Então, a propiciação, o sacrifício, que era um acordo, um tratado para aplacar a justiça, a ira de Deus e satisfazer a justiça de Deus, era a expiação tanto pelo pecado como pela culpa. Ok? Tanto pecado como pela culpa. O pecado é tirado, a culpa é tirada, mas no Antigo Testamento havia somente a cobertura desses pecados e não a retirada definitiva. Porém, nós chegamos no Novo Testamento, agora sim. E aí nós temos aqui João falando em 1 João 2:2. Olha só o que ele diz. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Embora a Bíblia afirme que Jesus é a propiciação pelos pecados de todo mundo, essa propiciação ela funciona a partir de uma tomada de posição, de um aceite. Ou seja, ele pode ser a minha propiciação, mas eu preciso reconhecê-lo como a propiciação. Veja bem, você pode conhecer um advogado muito bom. E de repente você está num problema judicial e você precisa desse advogado. O fato de você conhecer o advogado não resolve o seu caso. O que resolve o seu caso? Você tem que aceitar esse advogado como o advogado do seu caso. E é a mesma coisa de Jesus. Eu sei quem é Jesus. Não, eu sei que ele é a propiciação pelos pecados. Eu sei que ele Mas você já o recebeu? Você aceitou ele como seu advogado? Você aceitou ele como a propiciação pelos seus pecados? Ou você está tentando você mesmo resolver isso com Deus? Não, eu mesmo vou resolver isso com Deus. Impossível. Você já reparou que em certas audiências, a pessoa que está ali entrando na questão do juiz ali, a pessoa não fala? Só o advogado que fala? A pessoa só vai falar se o juiz pedir para ela falar. Senão ela passa ali o tempo todo mudo e o advogado é que fala diante do juiz, apresenta ali os fatos, o advogado. Então é como se fosse assim, você não tem como falar com Deus. O seu advogado é que tem que falar com Deus. Então é por isso que é necessário que Jesus seja a propiciação. E para isso você precisa aceitar esse trabalho de Jesus, essa obra terminada na cruz do Calvário, ok? Olha só ainda 1 João 4:10, olha aqui o que diz. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus fez isso por amor. Imagina você, é interessante, o juiz, que é o responsável por condenar, e poderia ter nos condenado direto e nos mandado ao inferno. Por amor, ele enviou a propiciação. É por isso que tudo surge dele. Algumas pessoas querem falar assim, você tem que se esforçar, o seu esforço. Irmãos, não é nada pelo esforço humano, é tudo pela graça divina, é tudo Deus quem faz. Lá em Filipenses fala bem, o querer e o efetuar é dele. Olha, Deus quis salvar e ele veio operar a salvação. Ele é o juiz, ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o mediador, é ele que faz tudo. E por que Deus faz isso tudo e o homem não faz nada? É porque
E Deus sabe que nós somos pó. O Salmo 103 diz, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós não temos condição alguma. Ah, pastor, mas falando assim, de as pessoas não têm que se esforçar, então a pessoa não vai fazer nada. Olha só, entenda uma coisa. Para ser salvo, a Bíblia diz que você precisa crer em Jesus e ser batizado. É isso que a Bíblia diz. Ser salvo. Agora, quando você realmente é salvo, não há outra coisa a fazer senão ser grato. Você entende? Eu fui salvo do pecado, fui salvo da ira, fui salvo da maldição, fui salvo de ir para o inferno. E agora o que eu faço? Eu sou grato. Então, nessa minha gratidão, eu não quero mais viver da forma que eu vivia antes, nos meus pecados, ignorando a Deus, fazendo o que dava na minha cabeça. Eu não quero mais, eu quero viver para Deus, porque agora eu preciso viver de acordo com essa nova vida que eu recebi, porque a Bíblia fala que eu fui regenerado, a Bíblia fala que eu fui comprado de volta, a Bíblia fala que que eu nasci de novo. Então eu preciso viver para essa vida. É aí que entra a transformação, entra a mudança. Você está entendendo? É como o texto diz, olha só, vou voltar aqui o texto, olha o que diz. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então não fomos nós. Não é porque nós amamos a Deus. Ah, eu amo a Deus, por isso eu fui buscar a Deus. Não, não é isso. É porque Deus nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação, o acordo, o sacrifício, a satisfação da justiça por nós. Porque nós não tínhamos condição de fazer. Irmão, se tivesse condição de uma única pessoa nesse mundo de fazer isso sem Jesus, Deus não teria enviado Jesus. Mas a Bíblia diz que ele olhou do céu e não viu um justo sequer. Então não há ninguém justo, ninguém puro, ninguém santo o suficiente, senão Jesus, para que a gente seja salvo. Nenhum outro nome há dado diante dos homens, no céu, na terra ou debaixo da terra, para que sejamos salvos. É Jesus, somente Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é a propiciação pelos pecados, a satisfação da justiça de Deus. Então, Jesus, ele é o sacrifício perfeito, diferente dos demais sacrifícios do Antigo Testamento, que tinha que ser repetido de tempos em tempos. Jesus morreu uma vez por todas. É por isso que nós fazemos a ceia, nós lembramos desse sacrifício. Esse sacrifício que foi uma vez por todas. Não é necessário ser repetido. Isso que nós fazemos aqui, irmãos, não é a repetição do sacrifício. Isso que nós fazemos aqui é a lembrança. Nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus. Porque esse sacrifício foi perfeito. Substituiu qualquer sacrifício de animal. Definitivamente. Ele, o Filho unigênito de Deus, sacrificou e o sacrifício dele foi suficiente. Suficiente pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. Agora, deixa eu ler aqui com você um outro texto. Romanos 3, 23 a 26. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitos pregadores só leem isso. Param aí. Romanos 8, 23. Eles só leem até o ponto e vírgula. Eles não leem o restante. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A parte mais importante é negligenciada. Só que muitos pregadores acham que a parte mais importante é que todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Só que essa não é a parte mais importante. Pregador, essa não é a parte mais importante. Como assim, pastor? Não, não é. Esse é um fato que ninguém pode negar. Todos pecaram. Isso é um fato. Porém,
A parte mais importante vem depois. Olha aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você está entendendo? Essa é a parte mais importante. Essa é a parte que tem que ser enfatizada. Irmãos, 99% dos pregadores que eu vejo, eles falam assim, porque todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Ponto final. E acabou o texto para ele, não tem mais nada no texto para ele, só isso. Eu sei que muitos deles têm boa intenção. Eles acham que falando isso, eles vão convencer a pessoa a deixar o pecado. Essa é a intenção. Eu sei que é isso. Só que não funciona assim. A Bíblia diz que a graça de Deus nos ensina a fugir do pecado. É a graça que nos ensina. Sabe, qualquer pessoa na rua que tenha um pouco de senso sabe que vive em pecado. Se você for num botequim, ele sabe lá que o que ele está fazendo é pecado, que é coisa errada. Como sabe, pastor? Se ele soubesse, sair de lá. Não. Quem disse? É muito fácil. Se você for um crente, falar com uma pessoa na rua, falar assim, vamos ali que eu vou tomar uma cerveja, tomar uma cachaça. Fala, ué, mas você não é crente? Ué, crente não bebe. Crente não faz isso. Todo mundo sabe que crente não faz. Então eles sabem o que é pecado. Claro que eles sabem. Mas a notícia, e esse é o evangelho, a notícia boa, a boa nova do evangelho, é o que vem depois. Olha só, você sim foi separado de Deus, está destituído da glória de Deus, mas você é justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E não somente isso, olha só, ao que Deus propôs, versículo 25, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Minha tese está aprovada. Certo? Se a ênfase fosse todos pecaram e ficar nisso, Paulo não vinha. Irmãos, todo o texto fala da justificação pela fé, de pela fé receber o perdão dos pecados, pela fé receber a redenção, pela fé receber a presença de Deus, poder estar na presença de Deus. O texto todo fala isso, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Mas, infelizmente, muitos pregadores só fazem a ênfase no pecado e não apontam a solução. Aí eles falam, a solução é você se arrepender. Como se arrepender se a pessoa nem creu? Como se a palavra não foi dada? Olha só, como é que eu posso me arrepender se eu não creio? Ele precisa crer que Jesus é a propiciação pelos pecados dele, que Jesus derramou seu sangue e que através do sangue de Jesus ele pode estar diante de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que não acreditam, não é que não acreditam em Deus, não. Elas não acreditam que podem ser perdoadas. Sabia disso? Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que entra na igreja e sai pior, sabe por quê? Porque o pastor bate tanto nela e ela já sabe, ela está num pecado. Ó, pessoas que fizeram aborto, pessoas que fizeram, cometeram algum crime na juventude. Eles acham que não podem ser perdoados por Deus. Então, quando o pastor vem e só fala do pecado tal e tal, ele já está destruído, destroçado por dentro. E ele não acredita que seja possível que ele seja salvo. Então, o que eu preciso apresentar para essa pessoa? Meu querido, olha só, Jesus é a propiciação pelos seus pecados. Ele é o acordo. Ele satisfaz a justiça de Deus. Mas mesmo eu tendo feito isso, eu tendo feito aquilo no passado, sim, mesmo você tendo feito isso ou aquilo no passado, Deus pode tornar os teus pecados mais altos do que a neve. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso?
Que coisa maravilhosa. Vamos falar para as pessoas que Jesus veio salvar, que Jesus está de braços abertos, que Jesus está pronto para receber, que não há mais condenação, que nós somos livres em Jesus, que Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que derramou seu sangue na cruz, o Calvário. Vamos falar isso para as pessoas. Ah, pastor, mas e o pecado delas? Olha, Deus vai tratar o pecado delas da mesma forma que trata com o seu. Deus vai tratar. Mas eles precisam sentir o amor de Deus. Ah, e se eles não mudarem? Irmãos, tem coisa que você não mudou até hoje. E você acha que você vai para o céu porque você mudou? Não, você vai para o céu porque Jesus tem misericórdia. Porque nenhuma mudança nossa, entenda uma coisa, isso aqui é profundo. Nenhuma mudança nossa, falo de coisas externas, que a gente faça, torna a gente digno para ir para o céu, não. Ah, eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus e eu mudei de vida. Então, porque eu mudei de vida, eu vou para o céu. Não, não é isso não. Você vai para o céu porque você crê em Jesus. Jesus é a propiciação pelos seus pecados. Mas tem gente que acredita mais na mudança dele de vida do que no que Jesus fez na cruz. Deixa eu te falar, a sua mudança de vida não é suficiente. Ainda não é suficiente. Ah, mas eu oro, jejuo, eu leio a Bíblia. Não é suficiente. Não acredite nisso. Você pode ficar, tá? Ué, como assim? Mas eu sou um crente. Somos salvos somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. A nossa mudança de vida é outra coisa. É dever de todo crente testemunhar a Cristo, é dever de todo crente viver como um servo de Deus, mas não é isso que nos recomenda diante de Deus, não. Chega um pregador conhecido aí bastante que tinha essa mania, nem sei se tem mais, de dizer, ah, Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, irmão, isso é a maior bobagem que um ser humano já poderia ter dito. Porque nós não temos crédito nenhum com Deus. O nosso crédito é Jesus. Ele é o nosso crédito. Esse é o crédito que nós temos com Deus. Amém? Então creia, Ele hoje está perdoando seus pecados. Você precisa aceitar esse advogado. Você precisa aceitar que Ele seja a propiciação pelos seus pecados. Você precisa aceitar isso. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Ora comigo agora. Ora comigo agora e receba Jesus como propiciação pelos seus pecados. Como a satisfação da justiça de Deus na sua vida. Amém? E o mais Deus vai fazer, as mudanças Deus vai fazer, é coisa de Deus. O Espírito Santo vai começar uma obra na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Deus, por essa tarde, por aqueles que estão assistindo e que precisam, Pai, tomar uma decisão hoje. Ajuda eles, ó Deus, a tomar essa decisão, para que eles entreguem as suas vidas a Jesus e que eles possam, ó Deus, confiar de que o Senhor, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora para que todos aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo possam ter esse encontro nessa tarde, dessa forma extraordinária, que ouçamos os testemunhos, ó Deus, de vidas sendo transformadas pelo poder do Senhor. Te agradeço por tudo, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa o teu povo, que nessa tarde, Pai, algo de maravilhoso o Senhor esteja fazendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos que têm colocado aí o valeu demais. Muito obrigado. Cada um que tem colocado. Tem ajudado bastante o canal. Tem ajudado a dar mais autoridade para o canal. Porque as pessoas, o YouTube, né, percebe que tem pessoas que estão... É pouquinho. É R$1, é R$2, não importa. É uma coisa simbólica, mas que tem ajudado bastante. Também agradecer àqueles que têm enviado... pelo Pix, oferta, dízimo. Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o Senhor te prospere, te abençoe muito,
em nome de Jesus. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, ok? Então, fique à vontade. Ah, pastor, como é que eu faço? Tem na descrição, tem chave Pix, tem Zelle para quem está nos Estados Unidos, e você pode fazer sua oferta, pode fazer enviar seu dízimo, se essa for a sua vontade, ok? Glória a Deus. E o Valeu Demais é aí no YouTube, é um dispositivo que eles colocam, né? Você clica no botãozinho, se você tiver um cartão cadastrado no seu celular, ele vai lá, vai entrar no site da Google, lá é tudo muito seguro, né? Pela Google, e você pode fazer aí o seu apoio ao canal, ok? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrando nessa tarde, e eu quero orar, terminando orando por todos vocês que têm abençoado o canal, orando também porque, em nome de Jesus, esse vídeo vai chegar em pessoas que precisam muito. Em nome de Jesus eu digo isso, profetizo isso, em nome de Jesus. Eu creio que coisas grandiosas Deus vai fazer. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por cada irmão e irmã. Muito obrigado pelo apoio, pelas ofertas, pelos dízimos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Consagra, ó Deus, multiplica, abençoa os teus filhos, Pai. Prospera eles em tudo, meu Pai. Essa é a minha oração que eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu também profetizo que esses vídeos, ó Deus, vão chegar a muitos lugares. Pessoas, Senhor, de lugares distantes, ó Deus, vão ouvir essa palavra e serão transformadas pelo teu poder, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu oro abençoando essa semana, esse mês de dezembro, em nome de Jesus. A ti seja a honra, a glória, o poder para sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Te agradeço.